Olá, tudo bem? Neste bate-papo vamos falar sobre uma profissão que, apesar de muito antiga, foi regulamentada no Brasil recentemente. Pois é, você sabe qual é a função de uma doula? E para conhecer mais sobre o trabalho que esse profissional desempenha, nós convidamos Ana Luísa Lopes Castelo Branco, formada em doula e educadora perinatal pelo Instituto Transforma Doulas. Ela também tem formação em técnicas de respiração para o parto e amamentação por Lioura Parteiras Urbanas e atualmente está cursando o primeiro módulo do curso técnico de enfermagem pela FAETEC. Seja muito bem-vinda, Ana, no nosso canal. Obrigada por aceitar o nosso convite. Sinta-se em casa. Muito obrigada, querida. Obrigada. Olá, mulheres. É um prazer estar aqui com vocês para a gente conversar um pouquinho sobre o que é esse universo da doulagem, né? Fiquem à vontade para perguntar o que vocês quiserem. Vamos tirar todas as dúvidas. Isso mesmo, mas antes de iniciarmos esse bate-papo que promete trazer informações super esclarecedoras, que ajudam a superar preconceitos, eu faço aquele convite que eu não posso deixar de fazer, aquele convite especial. Inscreva-se no nosso canal, mas tem que ser agora porque não custa nada. E aproveita e já curta também esse vídeo, pois a cada curtida o YouTube entrega esse conteúdo para mais pessoas. E acione o sininho das notificações para não perder nadinha dos conteúdos postados por aqui. E fique com a gente até o final, isso é muito importante, pois as informações deste vídeo são extremamente relevantes. Faça os seus comentários, como a Ana já falou, gostamos de ouvir as suas opiniões, façam perguntas, porque aqui também é seu lugar de fala. Siga o nosso perfil no Instagram, veja o endereço aqui na tela, tem muita coisa bacana lá também. Obrigada, Lígia Passos, que está comigo na produção do canal, e a Carla Gaspar, parceria indispensável para a qualidade final do nosso trabalho. Então vamos ao nosso bate-papo. A palavra doula significa, em grego, a mulher que serve. Seu trabalho é ancestral e quem normalmente exercia esta função de dar suporte para a mulher durante o parto eram mulheres muito próximas da família, amigas, mas muito tempo depois essa atuação foi ganhando contornos profissionais, um reconhecimento que se iniciou na década de 70 e em 1996 a Organização Mundial da Saúde a considerou como prestadora de serviço treinada para dar suporte em partos. No Brasil, essa história ganha mais um episódio importante para o desempenho da função, com a aprovação no mês de março passado do projeto de lei 3.946 de 2021, que regulamenta o exercício da profissão em nosso país. Então, Ana, é uma história muito bacana, de muitos avanços para esses profissionais. Mas antes de conhecer o que está previsto nesse projeto de lei, nós gostaríamos de entender qual é o papel da doula e a importância da profissão. E uma das dúvidas que as pessoas têm, o que se difere a doula da parteira, da enfermeira obstétrica? Então dá uma explicação para a gente aí como que é esse trabalho, qual é a função da doula. Então, como você bem falou, esse trabalho, né, de uma mulher servindo a outra, antigamente era feito por pessoas próximas daquela mulher, daquela família, e hoje parte desse serviço ele se dividiu. Então a doula, muita gente acha que a doula é a antiga parteira, quando na verdade as parteiras tradicionais elas ainda existem, né? As parteiras tradicionais elas são comuns em lugares mais distantes da cidade, em comunidades ribeirinhas, comunidades quilombolas. Porém, hoje em dia, para nós, o que seria de fato uma parteira, que seria aquela mulher que tem as técnicas para pegar o bebê, para ver se aquela mulher está tendo uma hemorragia, seria o que a gente conhece como enfermeira obstetra, né? Enquanto a doula também acaba tendo essa característica da parteira, mas muito mais na parte de informação, de educação para essa gestante. Então, a parteira, na verdade, ela se dividiu em três. As parteiras que ainda são parteiras em lugares que não têm acesso aos hospitais, mas também
a parteira se dividiu nesse cuidado técnico, com a equipe de enfermagem, né, de obstetrícia, e com as doulas nessa equipe de informação, de educação ao parto e à gestação. Então, Ana Luísa, você poderia falar sobre, mais especificamente, sobre o papel da doula na educação gestacional, né? Uma coisa que eu achei muito interessante sobre a educação gestacional, porque é bacana você oferecer quanto mais informação, melhor, né? E como que a sua atuação, né, da doula pode promover, por exemplo, a humanização do parto, valorizar o protagonismo feminino nesse momento tão peculiar da mulher, e quais são os benefícios que esse acompanhamento da doula oferece, não só no processo do parto, porque parece que é muito mais que isso, né? É também no decorrer da gestação, é também no pós-parto. Então, fala um pouco mais sobre esse trabalho mais educacional, informativo, e parece que bastante acolhedor, né, da doula nesse momento da mulher, né? Com certeza. Bom, uma mulher, quando ela é engravida, né, vem todo aquele universo de exames, o preparo do enxoval, e por muitas vezes não tem ninguém ali para explicar para aquela mulher tudo que ela vai passar. E não só o parto em si, o dia do parto, seja ele qual for, a gestação ela é um caminho de altos e baixos, né? Então a doula ela entra justamente para dizer para essa gestante o que vem à frente. Então a doula ela vem explicar para essa mulher o que essa mulher vai sentir, quais os sintomas que uma gravidez pode trazer. Porque muito se comenta, né? Gravidez não é doença, mas a gravidez ela traz tantos sintomas que eu garanto que quem sentir não estando grávida vai pensar que está doente. Não pela patologia em si, né? Não pela doença em si, mas porque o corpo ele passa por uma enorme transformação. E o que todo mundo diz que é normal, já vai passar. A doula ela vem te dizer que tudo aquilo faz parte de um processo do seu corpo se preparando para trazer uma vida, né? Então a doula ela vem para te dizer as fases do trabalho de parto, da fisiologia, quais hormônios estão em alta no seu corpo naquele momento, o que vai acontecer com o seu corpo depois do parto. Então o trabalho da doula ele não é só durante a gestação, mas ele vem no pré, no parto e no pós-parto, para que essa gestante ela esteja o máximo amparada. Interessante que você falou sobre o protagonismo da mulher, né? E por muitas vezes essas mulheres elas chegam no hospital, né, para terem os seus bebês e elas têm o protagonismo roubado, porque o tempo todo vem uma enxurrada de informações dizendo o que ela tem que fazer, como ela tem que fazer, faz assim, faz assado, sem respeitar o momento que ela está passando, o que o corpo dela está pedindo. Quando nós não estamos, né, gerando um bebê, quando a gente está num momento de dor, de fragilidade, tudo que a gente quer é alguém que fale com a gente com clareza, é um ambiente calmo, é um ambiente que respeite aquilo que a gente está sentindo. E por vezes as gestantes chegam num cenário completamente diferente. E junto a essa vulnerabilidade, a mulher fica completamente atônita, sem saber o que fazer. É aí que a doula entra. Isso, bacana, né? Então, assim, ajuda até a promover mais esse protagonismo, de repente, Ana Luísa, daria até mais segurança para essa mulher durante esse processo? Com Ela fica certeza. mais segura com a presença de uma pessoa ali acolhendo, né, dando esse suporte emocional? Seria assim, dessa forma também? Você acredita que esse papel da doula também garante essa segurança dessa mulher nesse momento e que ela é a figura principal, vamos dizer assim, né, do momento? Com certeza. Uma mulher, quando ela chega para fazer um exame de pré-natal num postinho de saúde, por vezes ali tem mais outras tantas gestantes com ela, e o profissional que está ali assistindo, por mais que queira, não consegue explicar para ela o que está acontecendo. E às vezes você tem uma presença de uma doula, às vezes não no dia em si, mas te acompanhando, ela dá muito mais segurança da mulher como dona daquele processo, como alguém que vai fazer acontecer, né? É comum que no pós-parto as mulheres olhem para nós, doulas, e falem assim, muito obrigada, sem você eu não teria conseguido. E a gente sempre reitera para ela que quem conseguiu foi ela. A gente só estava ali direcionando esse caminho. A gente fala que a gente é o anjo da guarda. A gente está ali na retaguarda, observando, guiando,
lembrando ela do que ela é completamente capaz de fazer. Acho que isso define quem a doula é. A gente só lembra a mulher porque ela já é capaz de fazer. Porque, por vezes, as mulheres não sabem o poder e a força que tem nelas para fazer parte de uma gestação, né? Bacana, muito legal. E a gente queria conhecer, Ana, a sua trajetória profissional. O que te motivou a escolher essa profissão? Fala um pouco sobre a sua experiência profissional, os momentos marcantes que você já vivenciou. A gente queria conhecer um pouco mais. Você fala com tanto assim, com tanto carinho e com tanta segurança da sua opção, né, profissional. A gente queria ouvir um pouco mais aí da sua vivência, contar um pouco dos momentos que você presenciou junto às mulheres. Conta pra gente. Então, já era parte da minha rotina, até quando mais nova, quando criança, mas acho algo legal de falar é que um programa que me marcou na televisão, eu acho que fez parte desse nascimento da doulagem em mim, foi o programa Boas-Vindas. Era um programa que tinha no GNT. Esse programa ele mostrava partos de várias famílias, né? Eu sempre observava uma figura ali, acompanhando sempre a mulher, mas aquela mulher acompanhando não era médico, não era enfermeira. Eu falava, gente, o que é esse ser que está acompanhando aquela família, né? E daí eu conheci o termo doula. E aí, pesquisando, naturalmente nessa vivência de escolher qual profissão, qual segmento eu teria na minha vida, falei, olha, eu acho que experimentar a doulagem seria um caminho. E daí experimentei meu primeiro parto, acho que o que mais me marcou até hoje foi um parto domiciliar, acompanhado por equipe capacitada, né? Que a família, mesmo aquele momento sendo completamente deles, eles me acolheram e ao mesmo tempo que eu servia e cuidava deles, eu também era cuidada. Então, enquanto aquela gestante estava parindo e eu estava ali oferecendo coisas para ela comer, oferecendo água, dizendo para ela como ela devia respirar, como ela devia se posicionar, ela também se preocupava, ela também me acolhia. Então, eu me sentia como uma rede, como antigamente você mencionou, como essas parteiras que davam apoio, parecia que todos ali dentro daquela casa estavam juntos por um propósito só, né? E eu lembro do momento perto do expulsivo, perto daquele bebê nascer, toda a equipe, a família, a gente torcendo como num jogo de futebol, dando força para aquela gestante, e aquele bebê nasceu. E quando o bebê nasce, eu chego até a me arrepiar de novo, mas é como um banho de ocitocina, né? Um banho de amor naquela equipe toda. Então, acho que o que mais me marcou foi o primeiro parto que eu acompanhei mesmo. É muito emocionante. Você falando assim, emociona muita gente, né? Porque realmente é um momento ali de muita energia, de muita força, né? E é bacana trazer esse processo para um contexto realmente de amor mesmo, né? Dessa profusão de amor, né? Porque a gente vê muito assim, até em programas de televisão e tudo, parto sendo aquela gritaria, aquela situação de sofrimento, isso passa uma ideia muito negativa desse momento, né? Eu acho que já passou da hora de tirar essa ideia tão pavorosa desse momento, né? Não que não tenha as dificuldades, a gente sabe que tem, mas tornar esse momento, essa profusão de amor, eu acho que faz muita diferença na vida de todo mundo, e principalmente do serzinho que está nascendo, né? Não é isso? Com certeza. Eu sempre falo que não é porque o parto tem dor que ele precisa ser sofrido, né? Sofrimento, agonia é diferente de você estar sentindo dor. Quando a gestante ela está consciente de que cada contração está trazendo o bebê dela para mais perto dela, cada vez que a equipe se achega para fazer um exame de toque, quando bem encaminhado, né? Quando a equipe chega para oferecer algo para ela, que está todo mundo ali cooperando para que tudo corra bem, corra de uma maneira saudável para os dois lados, né? Para aquela mãe e para aquele bebê, acho que muda tudo, muda até a forma como a mulher sente dor. Tem até alguns vídeos que as mulheres colocam na internet, né, nas redes, dizendo assim, eu não precisei de anestesia, mas o meu companheiro, né, a minha doula estavam ali por mim. Então, às vezes, a gente faz o efeito quase mesmo de uma
anestesia, diminuindo aquela dor e fazendo com que essa experiência não seja sofrida, mas uma experiência de alegria mesmo. Bacana, Ana. A gente quer falar um pouco mais sobre o projeto que regulariza a profissão, né? Como que você avalia essa conquista? Pois, embora a lei de 2005, a lei 11.108, que é a lei do acompanhante, essa lei foi um pequeno avanço, né? Mas não reconhece o trabalho da doula, né? Então, quais os benefícios, Ana, que essa lei garante, os direitos, né? As garantias para esses profissionais que estão previstas nesse projeto. Então, fala um pouco mais sobre esse avanço, né, essa conquista da profissão. Olha, eu acredito que a regulamentação, ela vem para abrir as portas para que a doulagem, ela seja parte da equipe. Porque hoje, no Brasil, ter uma doula ainda é um privilégio para muitas famílias. Porque as doulas são mulheres autônomas. Então, uma família, para ter uma doula hoje em dia, essa família não simplesmente chega no hospital e tem uma doula esperando ela lá, como a gente chega no hospital e tem uma enfermeira, tem um médico, tem um anestesista. Então, essa família ela precisa contratar, conhecer, né, através da internet ou de alguém que indique uma doula para ter ela no seu parto. Então, a regulamentação traz a gente para mais perto de estar como parte da equipe. Então, o nosso sonho é saber que o SUS conta tanto com a gente, saber que o sistema de saúde ele conta tanto com a gente a ponto da gente já estar lá. Quando uma gestante chegar em trabalho de parto, que nós já estejamos lá. Não que ela tenha que contratar, porque tem famílias que não têm condição, tem doulas que trabalham de maneira voluntária, né? Eu mesmo tenho alguns critérios, algumas formas de abraçar algumas famílias de forma voluntária, porém não é a realidade de todas as famílias e nem de todas as doulas, né? Porque é um trabalho que demanda tempo, que demanda estudo. Então, até mesmo para nós, sermos voluntários de todas as famílias também não é possível, porque também é uma forma de nós cuidarmos das nossas famílias, né? Então, regulamentar é trazer a doula como um direito, ainda mais de todas as mulheres. Você falou uma coisa muito interessante, é um trabalho, né? É um trabalho que a pessoa está desenvolvendo, que demanda formação, né? Então, daí a importância de valorizar esse profissional. E você falou um pouco, a gente ia falar um pouco sobre isso já, sobre a questão dos avanços que ainda são necessários para que o trabalho da doula faça, inclusive, diferença na humanização do nascimento, que a gente já vem falando, né, sobre essa questão de ter esse momento mais especial, né, e de forma também que garanta a saúde mental e emocional das parturientes. Então, a gente, assim, acredita que à medida que esse profissional, a doula, seja valorizada, tudo isso também vai sendo promovido, né, essa questão da humanização, da saúde mental, né, e a gente queria falar que essa era uma das perguntas, né, se a garantia do profissional pelo SUS também seria um avanço importante, né? E a gente quer falar também sobre a questão da qualificação técnica, se há necessidade de melhorias também para esse profissional se tornar mais qualificado, né? Eu não sei como que a formação se está ligada a nível superior ou a nível técnico, se isso seria importante. Então, falar um pouco isso sobre esses avanços mesmo, nesse contexto de humanização, nesse contexto de valorização, né? De trazer para o SUS, que isso é uma abrangência muito grande. Então, a gente queria saber um pouco mais também sobre isso. Olha, hoje em dia a doulagem ela não faz parte de uma especialização, então ser doula é um curso livre, ainda é um curso livre, né? Mas eu acredito que, como doula, é importante que toda mulher que deseja ser doula, ela deseja muito mais do que só assistir aquela mulher, mas ela precisa também se capacitar em estudar mesmo. Eu estou no primeiro módulo, né, do técnico de enfermagem, mas não existe, a gente até debate muito isso nos grupos de doulas, né, que não existe fisiodoula, que seria fisioterapeuta, mas que é doula também, enfermeira, doula. Por quê? Porque ou você dá uma assistência àquela mulher, como enfermeira, né, por exemplo, ou eu estou fazendo um exame de toque,
ou então eu estou ensinando essa gestante como respirar, como se posicionar. Eu não consigo ser as duas profissões ao mesmo tempo, né? Porém, é muito importante que a doula, quando ela vai assistir uma família, que ela tenha isso muito claro, independente das formações que ela tem. Mas, independente disso, quando a gente se forma em outras áreas, a gente tem uma noção de como funciona o hospital. Eu, agora, fazendo curso técnico de enfermagem, eu consigo compreender melhor o ambiente hospitalar, eu consigo compreender, às vezes, por que a equipe é um pouco mais reativa à nossa presença como doula dentro do hospital, por que alguns procedimentos são feitos. Então, a gente abre a nossa mente para que a nossa assistência seja mais completa. Não porque eu vou atuar como técnica e como doula, eu não atuo como as duas coisas, mas para que dentro da minha mente, dentro do conhecimento que eu vou passar, eu esteja muito mais completa para assistir aquela família. Então, acredito que não basta só ser doula, né? Tem que estudar bastante, estar dentro das atualizações, segundo a OMS, segundo o que a Sociedade Brasileira de Pediatria defende. Então, não basta só fazer um curso, tem que estar se atualizando constantemente. Realmente, né? E dentro dessa área de saúde, está sempre avançando, né? Está sempre avançando, né? E a regulamentação é um passo adiante para esses profissionais poderem estar sendo oferecidos pelo SUS? Você acredita que a gente chegue lá? Olha, eu acredito que sim. Hoje em dia, dentro das maternidades, a gente já tem um avanço que é logo que a gente chega em algumas maternidades, a gente vê algumas plaquinhas, né? Com a lei do acompanhante e a lei da doula. Um não substitui o outro. Então, só de ter uma placa dizendo que aquela gestante ela pode entrar ali com o acompanhante e com a doula, já é um avanço do SUS dizendo que nós somos necessários, porque já tem evidências científicas de que a presença de uma doula diminui a morte neonatal, diminui a incidência de cesáreas, né, desnecessárias. Então, acredito que a gente está fazendo um bom trabalho a ponto, né, o sistema de saúde notar que a nossa presença, ela realmente faz diferença nos partos e na vida daquelas gestantes. Nós vamos torcer para isso, Ana, torcer para que mais avanços aconteçam, né? Porque o processo de nascimento é um momento muito importante, né? Para o bebê, para a mamãe, é um momento muito, muito assim, ímpar. E a gente torce para que mais pessoas possam ter condições de ter esse trabalho aí de vocês tão bonito, tão eficiente, né? Não é só bonito, mas um trabalho que tem resultado, né? Ô Ana Luísa, muito obrigada pela participação, muito bom mesmo. As suas informações foram muito esclarecedoras, né? Nosso objetivo aqui é sempre trazer temas e esclarecer mais mulheres, as suas famílias, né? Então, assim, muito bacana mesmo. Muito obrigada por ter aceitado esse convite, estar com a gente aqui. Obrigada mesmo. Muito obrigada a vocês pela disponibilidade, pela confiança. É um prazer estar aqui com vocês, conversando sobre esse universo que eu amo tanto. E contem sempre comigo para a gente escorrer sobre esse tema que é tão vasto, né? Tão grande. Então, você tendo mais sugestões para a gente abordar, é só falar com a gente que a gente está aqui. A gente gosta muito de estar aprofundando mais ainda o tema. Então, às vezes a gente traz um tema e aquele tema tem outros desdobramentos mesmo, né? Então, a gente... Com certeza. Olha, tem uma sugestão aqui, pode falar com a gente, pode ficar à vontade. Muito bom. Aí vocês Fechado. podem conferir os contatos da Ana Luísa aqui na tela, né? Vocês podem entrar em contato, aqui tem todos os contatos dela, tem a rede social, né, e o WhatsApp, né, vocês podem entrar em contato com a Ana Luísa, e vale reforçar que o apoio da doula é um diferencial significativo, sim, capaz de tornar o parto uma experiência mais humanizada, não é isso, Ana Luísa? E a gente vai deixar na descrição do vídeo, não é isso? Quanto mais informação, melhor, né? E a gente vai deixar essas informações disponíveis na descrição do vídeo. É só conferir aqui, né, mais informações sobre o que é a doulagem, não é isso? E essa questão da humanização também. Obrigada, Ana Luísa, mais uma vez.
Obrigada à nossa audiência pelo apoio ao nosso trabalho, por ficar conosco até o final desse vídeo. Eu sempre falo, fique com a gente até o final, sempre vale a pena. E se você gostou, curta e compartilhe mais esse ótimo conteúdo. E até a próxima. Tchau! Tchau, tchau.